Boa noite aí, galera. Tô conseguindo me ouvir aí? Fala hoje, tá conseguindo me ouvir, cara, aí? Dá só o toque aí, por favor. Fala, Marquinhos. Massa. Aumentar aqui um pouquinho. Opa. Seu Fabinho já tá por aqui. Show. Só um minutinho, tá, gente? Pra gente começar. O Fabinho já tá por aqui. É. O vizinho aqui tá ótimo. Vou tentar aqui ajustar aqui um pouquinho. Fala, Fabinho. Fala, Tiagão, beleza? Tá me ouvindo aí? Tá ótimo, cara. Tá ótimo o áudio, graças a Deus. Tudo na paz, Vamos né? começar nosso bate-papo aqui. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez a convite da FEVES, em nome do presidente Ronald Rocha, para fazer um bate-papo aí com as nossas celebridades do voleibol, né? Alguns pilares aí. E semana passada a gente fez com o Rafael Dantas, né? Foi bem bacana. E que pena que foi um pouco curto ainda. A gente ainda vamos fazer um pouco mais um momento com ele, vamos agendar com ele aí. E hoje a gente veio fazer um pouco diferente, né? Hoje a gente veio aí com nosso grande diretor de arbitragem. Eu sou árbitro, então é o meu grande diretor de arbitragem aí. Para quem não conhece, esse é o Fábio Alencar, um grande ícone do nosso voleibol. E um dos caras mais renomados do Brasil também, tanto na quadra como na praia, né? Sei que a sua praia é a praia, não é isso, Fabinho? É E, isso aí. e aí eu quero deixar você bem à vontade também, porque aqui a gente não vai fazer, como eu disse a você no telefone, a gente não vai fazer uma entrevista engessada, a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, para o pessoal também conhecer um pouco da sua história, um pouco da história do voleibol brasileiro, do voleibol cearense, que eu sei que você tem muita história para contar ainda aí. E aí vamos trocar uma ideia, tá? Então, se apresente, conte um pouco da sua história, de como começou e deixa o pessoal lhe conhecer um pouco. É, obrigado, Thiago. Boa noite, pessoal. Estou feliz aí, estou vendo que a participação de vários amigos de arbitragem, estou vendo também ex-atletas, né, participando, técnicos. Então, aqui o papo de hoje é só mesmo para a gente descontrair um pouco, né? Tá um pouco dessa rotina da quarentena, a gente está preso em casa, mas tem trocado umas ideias. Então, como o Thiago mesmo colocou aí, eu falar um pouco da minha história, falar um pouco de história do voleibol do Ceará, né? Coisas típicas, né, que acontecem aqui. Eu começo, é uma história que eu gosto muito de contar, eu sempre falo isso nos cursos que eu ministro, né, com que eu comecei a apitar voleibol, né? Então, eu era atleta do Farias Brita, né? Tem gente que duvida, mas eu tenho foto provando que eu joguei voleibol. Né? Olha só, Tem gente que duvida disso, mas eu tenho foto, viu? Tá lá no a- meu Facebook. qualquer dúvida tem a comprovação. Tem comprovação. E o meu professor, o meu técnico na época, em 81, era o professor Vicente Teixeira Aragão, mais conhecido como Careca. Né? Careca, grande careca. E isso, Careca. E como eu gostava de chegar cedo no treino, para ver as meninas treinando, né? Sempre que tinha um amistoso feminino, eu ia lá e apitava. E isso em 81. Em 82, eu passei no vestibular da Educação Física na Unifor. Chegando lá, me deparo com ele como meu colega. Né? Ele ainda cursava Educação Física e nós passamos a ser colegas de faculdade.
E eu fui assistir a inauguração do Ginásio Marista, né? 28 de maio de 82, inauguração do Estado Marista, ali, do Ginásio Marista no centro da cidade, um No centro, acontecimento, um ginásio enorme. E morava pertinho, fui lá no sábado à tarde, né? Aliás, na sexta-feira à tarde eu fui lá para assistir o jogo. A inauguração do ginásio, que era o Marista de Fortaleza com o Gugel e o Marista de Natal com o Breno. Tu imagina aí o tamanho da encrenca que era, né? Gugel e Breno se enfrentando no é feminino. verdade. É, briga de cachorro grande. E aí quando eu chego no ginásio, o Careca tá lá todo de branco, em pé na porta, e me chama, Fábio, vem cá. Eu digo, o que foi, cara? Ele disse, tu tem uma roupa branca? Aí eu falei, tenho. Corre em casa e volta que tu vai ter esse jogo comigo. Aí você tá maluco, cara. Tinha umas 2.000 pessoas dentro do ginásio. Ele vai logo que não tem muito tempo, não. Eu fui em casa, morava perto, ali pertinho da polícia militar. Fui em casa, botei a roupa, voltei. Ele me deu um apito e falou, ó, tu vai marcar isso, isso e isso. Beleza? Show de bola, vamos embora. Fui lá, pitamos o jogo, um jogão, muito bom. Quando terminou o jogo, ele falou para mim assim, ó, amanhã às 10 horas tem um segundo. Não falte. Eu digo, pô, tá bom. É, fui. 9h30 eu tava lá. 5 para as 10, cadê o Careca? Não tava. Aí vinha chegando um colega meu, o Marden, meu melhor amigo, somos amigos desde os 8 anos de idade, e o Marden ia chegando, tinha estudado do Marista. Aí eu fiz para ele assim, pergunta, Marden, tu tem uma roupa branca? Aí ele falou assim, tem. Corre em casa e bota que tu vai para esse jogo comigo. Exatamente assim que começou, cara. Aí apitei o jogo, segundo jogo, com o Marden e o de primeiro. E quando foi depois da faculdade, na outra semana, o Careca já me perguntou se eu queria ir para a federação, queria ser árbitro. Na hora, eu topei. Ele me levou ao Coronel Salgado, que era o presidente da federação, lá do Circo Militar. E eu, daí diante, comecei a apitar voleibol. Em 83, eu fiz o curso, né, com o Batata e o falecido Zé Flávio Brilhante. E hoje já são 38 anos dessa brincadeira, né? Que a gente vai levando aí. Foi assim que começou. Bacana. Fabinho, desse teu início pra cá, conta pra gente aí um pouco de algo engraçado que aconteceu nesse interveio, tanto na quadra. Não, deixa eu mudar aqui o percurso da minha pergunta. Na verdade, como foi o teu percurso quadra pra praia? Cara, eu sempre digo que a praia me adotou, certo? Uhum. Eu sempre, graças a Deus, eu sempre tive um bom desempenho na praia e na quadra. E só um minuto. Travou um pouquinho aí. Tá me ouvindo? Voltou agora. Alô? Voltou, né? Então, Voltou. eu sempre tive um bom desempenho, tanto na quadra como na praia. Mas a praia, ela era. A praia, eu divido a praia em 3 períodos. Um período antes Nereu, que era o coordenador de arbitragem, o período Nereu e o período pós-Nereu. Por que isso? Porque antes do Nereu, cada cidade que sediava a competição, ela indicava o coordenador. Então, onde você ia, tinha um coordenador, todo mundo coordenava, tranquilo. Todo mundo apitava de igual para igual. Quando o Nereu assumiu a coordenação, ele passou a coordenar o Brasil todo. Todas as etapas eram dele. Isso criou um ciclo, né, fechado ali. E ele fechou esse ciclo com algumas pessoas dele e passou a prestigiar essas pessoas. Algumas pessoas foram ficando fora, né? Eram tipos de peças de complementação. Com o falecimento do Nereu, a coordenação passou a ficar na mão do Mário
do Elzi, do Vitor Hugo e da Maria, certo? E esses 4 adotaram um sistema diferenciado na arbitragem. Todo mundo era praticamente igual. O cara chegava num circuito como regional e ele ia para aquela quadra. Se caísse um jogo do campeão mundial com o campeão olímpico, ele ia apitar. Não tinha porque, não, tira o cara, porque não, o cara ia apitar o jogo. Isso foi dando mais cancha para todo mundo. E esse grupo aí, que eu te falei, de 4 coordenadores, eles confiavam, né, muito em mim e me chamaram para mais perto deles. Eu passei a integrar esse grupo de uma forma como coordenador. Eu, Marquinhos, Regis e outros, realmente nos tornamos coordenadores, mas das competições mais de base, né? Eles continuavam nos challenges, no Open, e a gente trabalhava com as competições de base. Então, assim, a praia me adotou, né? Como eu digo isso. Não foi uma escolha minha, foi a praia que me escolheu. Porque o indoor também era uma paixão. Né? Eu tive muitas competições excelentes no indoor, muitos júris. Tá? Fiz muitas competições de alto nível no indoor, mas a praia me escolheu. Então, assim como ela me adotou, eu fui, né, com todas as forças para a praia. E foi a minha história da praia, cresceu, só cresceu. E eu sou muito grato a essas pessoas que me deram essa força. Conta aí pra galera que não conhece. Gente, vocês estão ouvindo barulho a mais aqui, é a chuva, tá? Eu tô aqui no deck aqui de casa e é a chuva que tá chegando. Conta pra gente aí como é a carreira do árbitro, em termos de categoria, para as pessoas que não conhecem, Fabinho. A gente faz o curso aqui, local, né? A FEVESC faz o curso. Ultimamente tem sido eu e o Alessandro, que a gente faz um curso conjunto, praia e quadra. Deixa eu só te interromper, Fabinho. Inclusive o Alessandro também já está agendado, tá, gente? Para a gente bater um papo, trocar uma ideia, certo? Nosso árbitro internacional aí. Beleza. Então a gente faz o curso, o aluno aprovado, ele faz um estágio, onde ele cumpre 5 jogos em cada função, 5 primeiros, 5 segundos, 5 apontador e 5 juiz de linha. Depois disso, ele começa a atuar na federação local. Com um ano, ele já pode, dependendo do desenvolvimento dele, ele já pode ser inscrito na CBV como árbitro regional. E aí, primeira fase, né? Vai ter Dita primeira fase. A primeira fase, aliás, a primeira fase é local, né? Ele é um árbitro FEVESC. Isso. Certo? Ele é um árbitro FEVESC. Cumprindo um ano, e dependendo de como ele estiver, das condições técnicas dele, a gente escreve na CBV. Ele passa a ser um árbitro regional. E aí ele vai seguir uma carreira. Hoje, quando eu comecei a apitar, as promoções eram por tempo. Né? Mas não só o tempo. Tanto é que em 7 anos eu cheguei a ser árbitro nacional. Com 7 anos de arbitragem eu era nacional. Mas não é só o tempo, né? É a desenvoltura, o desenvolvimento que o árbitro tem dentro da sua carreira. E isso a gente segue ainda. Eu não vou escrever um árbitro na CBV só porque ele completou um ano de curso, se ele não tem condições de ser, de representar o nosso estado numa competição nacional. A partir do momento que você é regional, você pode ser convocado para qualquer competição. Sim. Entendeu? Então a gente tem esse cuidado. E aí, hoje, tudo é feito através de avaliações, né? As promoções são por avaliação. O árbitro vai para uma competição, ele tem uma avaliação teórica e prática. Aí ele tem 3 anos para aspirante, e depois dos 3 anos já pode ser chamado para fazer a avaliação para nacional. Lembrando que na praia, nós não temos mais a categoria de aspirante. Na praia, hoje, o árbitro passa de regional para nacional. Existe também um detalhe que já aconteceu com vários árbitros, né, que passam de aspirante direto para internacional. Aí o pessoal fica perguntando, mas como o cara era aspirante e fez o curso para internacional, você é inscrito na aspirante, você automaticamente também é inscrito na fase B. Então, para a fase B, você já está lá como árbitro. Você pode fazer isso acontecer com o Eider,
aqui na praia, o Eider era aspirante nacional e fez o curso internacional. Tá? E depois de nacional, obedecendo logicamente os critérios de nível superior, né? Do inglês, aí você pode chegar a fazer um curso de promoção para internacional. É assim que funciona. Tá, vamos aproveitar aqui, Fábio, e começar as perguntas. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Clailton, da Faculdade Ateneu. Um abração, Clailton. Certo. Um Aí, abraço, Caio. dentro da sua carreira, qual a competição mais difícil que tu teve que apitar? Dentro da minha. Eu já apitei muitas competições difíceis, certo? Mas apitando como árbitro, não como juiz de linha, né? Competição, você tem algumas funções, já fui competições só como juiz de linha, competições apitando. Eu já apitei jogos da Liga Nacional, fase final, jogos muito difíceis, certo? Uhum. E também eu quero registrar aqui para vocês que um dos jogos mais difíceis que a gente apita, você sabe disso, Thiago, para mim é quando a gente vai aqui para os jogos no interior, Sem dúvida. certo? Porque a gente se depara com uma competição de um nível excelente dos jogos do interior, mas a gente tem as condições mínimas, né? Tem uma Uhum. quadra que é só coberta, o sol entra, a chuva entra, você não tem juiz de linha, você tem a rivalidade das cidades, né? Então, para ser sincero com você, eu já passei mais sufoco assim, de jogo difícil no interior do que em júris, do que em campeonato brasileiro e qualquer outro tipo de competição indoor que eu já tenha ido. Aproveitando aqui já a segunda pergunta, nosso amigo Pedro Geri, o homem que manda na Jericoacoara, né? Qual o jogo mais Autoridade marcante lá. como ato, meu irmão? O jogo mais marcante como ato, eu poderia dizer, eu não posso esquecer que foi o meu primeiro jogo, né? Que foi o primeiro jogo da minha vida, nunca tinha apitado um jogo. Eu apitei um jogo no ginásio lotado, com mais de 2.000 pessoas, e me saí bem. Então esse jogo para mim é o jogo mais marcante que eu tenho, e foi que deu início à minha carreira. Eu acho que a próxima pergunta é de alguém que você conhece, a Lei Alencar. É, conheço um Ele está pouquinho só. perguntando, ele tá perguntando aqui, pedindo, na verdade, você contar alguma história. E aí emenda uma segunda pergunta que eu ia fazer. É para você contar algum caos engraçado que aconteceu dentro da arbitragem, né? Ou alguma coisa, se não foi dentro da arbitragem, mas durante a competição que você esteve. E ele está perguntando aqui, conta alguma história de jogador famoso que algum jogador causou durante o jogo. Olha, história engraçada, a mais engraçada delas que eu tenho, infelizmente eu não vou poder contar aqui, porque senão eu vou perder a amizade do meu amigo Buda, lá em Sobral. Então eu não vou poder contar, que eu quero manter a minha amizade com ele, certo? Mas casos engraçados, cara, dentro da arbitragem, para mim tem dois que são fantásticos. Um foi com dois árbitros que nós tínhamos aqui, o Paulo Sérgio, que era o conhecido como Sabão, e o Luiz Carlos, conhecido como Lee. E os dois foram apitar um jogo lá no Náutico. E quando chegaram lá, o Luiz Carlos, que era o primeiro árbitro, pediu ao segundo árbitro para guardar a carteira dele dentro da mochila. Ó, tô sem mochila, bota minha carteira dentro da tua bolsa. Ah, beleza, tudo bem. Guardou a mochila, tá, foram pro jogo. Bem Náutico feminino. Lá pelas tantas, o segundo árbitro, Sabão, marcou uma rede. Aí o primeiro árbitro falou assim, ó, não foi rede. Aí o segundo falou, foi rede sim. Aí ele, não, não foi. Foi, não foi. Ficaram os dois naquela discussão, e os técnicos parados, os times olhando um pro outro. E o segundo árbitro falou assim, ah, não, então não foi rede não. Foi não, então tu fica aí apitando sozinho que eu vou embora. Aí os primeiros árbitros, pode ir que eu apito.
Aí o segundo árbitro, tá, pegou a mochila dele e foi embora. Aí ele autorizou o rally e tal, quando no meio do rally ele volta, volta, o que foi? Ele foi embora e levou minha carteira. Eu vou pegar a carteira ali no ponto do ônibus e volto já. Aí saiu do ginásio para buscar a carteira dele. Quando ele voltou pro ginásio, as equipes já tinham ido embora, não houve mais o jogo. Brincadeira, só no Ceará mesmo, né? A gente tinha a E a presença. outra história. A gente tinha a Fala. presença. Que entrou agora há pouco foi o Deodato. Grande Deodato, um abraço, meu irmão. Deodato, abraço, Branquelo. Conte aí a outra Outra história. história muito engraçada que a gente tem, você deve conhecer. Eu vou ter que trocar um pouco aqui os termos, né? Mas vamos lá. Ah, Nós temos um árbitro aqui muito engraçado, muito bruto, né? Chamado Adriano Gomes. E num certo torneio lá no Clube do Vôlei, um Master, ele apitando um jogo, ele marcou uma rede, né? E um torcedor atrás, ali, quem conhece o Clube do Vôlei sabe que fica pertinho, né? Aquela arquibancadazinha que divide duas quadras fica pertinho do primeiro ar. E o cara começou a dizer para ele que não era rede. E aí ele parou o jogo e ficou discutindo com o cara. É rede, não é rede, é rede, não é rede. Aquela confusão toda. Aí o Adriano virou pro cara e falou assim, ó. Vamos apostar o carro, como não foi rede? Aí o cara ficou sem jeito e tal. Aí falou assim, cara, o carro eu não vou apostar não, porque eu não tenho carro. Aí o Adriano, se preparou para autorizar o saque, né? Quando foi autorizando o saque, baixou o braço, virou pro cara e falou assim, ó. Vamos apostar aquele negócio? Aquele negócio eu sei que você tem. Cara, e até a torcida foi a loucura, né? O árbitro querendo apostar o negócio dele contra o negócio do torcedor no meio do jogo. E só o Adriano mesmo para fazer um negócio desse, cara. São casos engraçadíssimos que a gente tem, né? Na arbitragem. E se a gente for falar sobre isso aqui, nós vamos passar uma noite inteira, né? Falando sobre isso é casos verdade. engraçados. Com certeza. Deixa eu te perguntar, Fábio. Para vocês que não sabem, o Fábio teve nas nossas últimas Olimpíadas aqui do Rio 2016. Eu acho que foi o único cearense, Fábio, de No arbitragem. voleibol, No eu voleibol, sou o né? único árbitro a participar de Olimpíada, mas comigo foi o Pronto. pessoal, foi a Ione da natação, foi o Sim, sim, Drummond do sim. atletismo, a Andréa Show. Coelho também, Sim, né? sim. Então, O Lázaro lá da Unisport. do voleibol você se tornou até agora o único, né? O Ninguém único sabe aí árbitro nas cearense a próximas participar como de é uma que vai Olimpíada. ser. Uhum. E para ti, como foi a sensação de receber primeiro a convocação, né, de estar numa Olimpíada dentro de casa? A segunda pergunta eu vou emendar, como foi? Conte pra gente um pouquinho como foi essa sensação. Cara, para mim foi muito bom, né? Porque um prêmio, no ano da Olimpíada eu já estava com 34 anos de arbitragem, e para mim foi um prêmio, né? Esse processo da escolha, ele foi um processo lento, que ele foi feito através de reuniões no Rio de Janeiro. E eu participei dessas reuniões. Nós tínhamos reuniões na Cobrave, reuniões para não só para escolher isso aí, mas para que a gente, outros tipos de trabalho que a gente está fazendo, como a certificação de apontadores, árbitros, e nas reuniões lá, na CBV, foram pedidos para a gente colocar os nomes da gente, né? De cada estado Uhum. que tivesse condições de mandar um árbitro. E aqui no Ceará, logicamente, eu coloquei o meu nome, coloquei o nome do Buda e coloquei o nome da Paula como apontadora, né? Sim. Mas o Ceará foi contemplado, assim como a maioria dos estados, né, tirando o Rio e São Paulo, o Ceará foi contemplado com um nome só. Eu fiquei muito feliz por ir à Olimpíada, né? E uma Olimpíada assim muito, muito experiência que eu vou levar comigo pro resto da vida. Não tem como, né, você dizer, não, mas a Olimpíada não. Olimpíada, o resto é resto, tá? Então eu tenho muito orgulho de ter ido, tenho muito orgulho de ter feito um excelente trabalho e também de ter sido coroado em participar da final feminina, né?
foi uma coisa muito boa para mim, foi isso também, participar da final. Durante esse período da Rio 2016, Fábio, houve algum fato curioso que você possa compartilhar com a gente aí? Cara, dentro dos jogos, Eu alguns digo, eu, lances eu digo de curiosos. eu digo de uma maneira geral, jogos, parte da Vila Olímpica, parte assim Não, porque trajeto hotel para quadra, alguma coisa assim curiosa que você possa citar pra gente aí. ó, Vila Olímpica não, porque a gente não tinha acesso, né? A Certo. arbitragem ficava em hotel, nós ficávamos em hotel. Mas teve um lance muito engraçado, porque teve um jogo que a gente pegou um jogo no começo de tarde e a gente resolveu ir para a feira, se não me engano, de São Cristóvão, que é uma feira lá que tem de Nordeste, é muito legal e tal. E aí fomos eu, o Fabiano Carlon, do Paraná, e o Rony Peterson, do Rio. Nós fomos, pegamos um táxi para ir para essa feira, caiu um temporal, inclusive parou até jogo na arena, deu uma parada. E assim, quando chegou lá, próximo ao Maracanã, o motorista parou o carro e botou a gente para fora. Para você ter uma ideia, tinha água da minha cintura. Como Caramba! uma tempestade, eu nunca vi isso. Tempestade assim, sabe, de você não acreditar, eu nunca tinha visto isso na minha vida. E nós andamos para mais de 4 quilômetros para conseguir chegar a uma estação de metrô. A nossa sorte é que o Rony Carioca estava com a gente. Senão, não sei o que tinha acontecido. Cara, a gente rodou, era estação fechada por conta da chuva. Até que a gente não viu a feira. Cheguei no hotel todo cheio de lama, não vimos nada. Quer dizer, foi uma situação, até hoje a gente ri disso, né? Porque sair de Fortaleza para quase morrer afogado no Rio de Janeiro, brincadeira, né? Mas com Ei, relação aos jogos, não. Os jogos foram tudo muito tranquilo, né? Só situações assim, um jogo meu que foi uma quarta de final, uma bola que a Suíça atacou, e a Thalita bloqueou a Suíça, a bola voltou e tocou no boné dela, e a bola era minha, e eu marquei, e a arbitragem não aceitou, e foi uma confusão dos diabos, e o nervosismo, e estava no tie-break, estava de 12-10, ficaria 13-10 para o Brasil, tie-break ficou 12-11. Juro a você que eu tive a vontade de atravessar e ir lá no primeiro árbitro, lá no Russo, e falar para ele, pô, você tá doido, você não me viu marcando não, você não me viu sinalizando a bola tocada. Mas eu me controlei, fiz o meu papel, aí deu certo que o Brasil ganhou, tudo em paz. graças a Deus. Graças a Fabinho, Deus. Fabinho, tem uma pergunta aqui também do Pedro, né? A gente tem grandes nomes aqui da nossa arbitragem entrando aí na live. Alexandre Girão, Israel, tem aqui o Carlos, estão dizendo aqui, ó, o Neto Show tá dizendo, Fabinho, que água na cintura do Fábio é pouca coisa, então. Com certeza. Tava no tornozelo do Fabiano Carlon. O Yuri tá perguntando aqui, ele disse que estava previsto um curso para esse ano, curso de voleibol. Como é que tá esse negócio aí com o Alessandro, você sabe? Tiago, Curso de arbitragem? o curso está previsto para setembro, tá? Certo. Nós tínhamos fechado com o CUTA a sessão do espaço, mas houve um contratempo com o CUTA e a gente retirou o curso do CUCA. Então nós estamos procurando um local, já estamos em contato com algumas instituições para a gente definir o local. Mas a gente quer permanecer Mesma data. com a data, porque setembro, né? Espero que daqui para lá a gente já tenha aí condições de realizar o curso presencial. Ok? Mas se Deus quiser, vai acontecer em setembro. Fabinho, aqui tá mesmo, Vanessa. A tua imagem tá parecendo meio desfocada. A minha?
O áudio tá ok, Melhorou? agora a imagem tá desfocada, tá borrada. Melhorou? Tá melhorando, melhorando. É. Melhorando aí um pouquinho. Como é que você vê, Fabinho, aí a questão do futuro da arbitragem, não só, na verdade, é a arbitragem e o esporte em si, né? Já que você é um grande educador físico também, um grande professor, como é que você vê aí o esporte e a arbitragem pós-pandemia? Como é que você analisa isso? Olha, Thiago, na realidade, é uma incógnita, né? Ninguém sabe até quando vai isso. Ninguém sabe até quando vai voltar, né, competições. E eu espero que volte rápido, né? Que a gente tenha condições de voltar o mais breve possível. Vai levar um tempo. A minha preocupação, assim, é que alguns atletas, principalmente na categoria de base, perderam um ano de competição, né? Porque o cara que é sub-17, ele está ativo 16, ele não jogou o Campeonato Brasileiro, ele perdeu, ele não vai mais jogar Isso é sub-17 dele. verdade. As categorias maiores, o aberto, o adulto, não vão ter esse problema, né? Mas essa é a Uhum. preocupação da base. Crianças que jogariam esse ano nossos campeonatos sub-15, né, que já estavam aí no limite, 14 anos para jogar sua primeira competição, talvez não tenha essa oportunidade de jogar e vai pular uma etapa, né? Vai queimar uma etapa. Mas, sinceramente, eu não sei como isso vai ficar. Eu tenho assistido algumas pessoas, é uma incógnita. Eu tenho visto aí o futebol voltou a treinar, alguns clubes treinando separados, atletas, né, sem contato um com o outro. E Uhum. vamos aguardar para ver. Sinceramente, eu não tenho assim, uma opinião formada sobre isso. Né? Eu tenho procurado assistir, tenho escutado, né? Principalmente o voleibol tem falado aí nas competições. A gente já viu que o voleibol de praia deu por encerrado, né? A Sim. temporada também. Esperar para ver. Você, como um grande árbitro aí de voleibol de praia, principalmente, como é que você vê o voleibol cearense a nível de Brasil, a nível local primeiro e a nível de Brasil? O voleibol de praia, Sim. olha, a gente está Você conseguindo acha, fazer um você trabalho acha, de você base. acha que o nosso processo de renovação, ele tem facilitado a questão de buscar mais resultados? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, de 2 anos, 2, quase 3 anos para cá, eu assumi a direção técnica do voleibol de praia da FEVES. Certo. Então, eu dei uma nova cara para as competições cearenses, do Campeonato Cearense. Porque o Campeonato Cearense ele era feito de uma forma muito informal. Os atletas jogavam o seu uniforme, não tinha não é que não fosse uma organização, mas não havia essa preocupação das pessoas que faziam a competição em organizar dessa maneira. E Uhum. essas pessoas eram o Ronaldo e o Ariel. E aí quando nós começamos a apitar, mesmo eles ainda na organização, eu comecei a cobrar deles, ó, vamos cobrar os atletas que joguem pelo menos com as camisas da mesma cor. Ah, mas não tem número, não tem problema. Mas a gente vai dar uma cara de um torneio oficial. Ficava muito estranho, você ia passando ali no calçadão, tá tendo um campeonato cearense, um atleta com a camisa verde, outro com a camisa vermelha, parecia que estava tendo um racha, né? Uhum. E eu ouvi algumas vezes falar assim, não, isso aqui é um racha organizado. Eu disse, não, se isso aqui é um racha organizado, por favor, não nos chamem para apitar. Eu não sou apto de apitar racha. Eu não vim aqui para apitar racha, eu vim para apitar o campeonato cearense. E o Ronald me chamou para tomar conta e a gente conseguiu dar uma outra cara de organização com relação a isso. Contando ainda com a grande do Ariel. O Ariel, assim, tem sido um parceiraço comigo, né? Porque me ajuda muito, né, na captação dos atletas para as competições. Também não podemos esquecer que um trabalho que tem sido feito do CT Iracema, né, Sim. que é do Paulo André, o CT Seara, com o Ariel e o Ronaldo,
o CT da Carol, né? Agora nós temos também o Índio, o André Índio, que está trazido alguns atletas. Temos o Júnior, né? Mas o Júnior foi embora, não estava mais morando aqui. E ultimamente nós estamos contando com uma presença, né, maciça, que tem também dado uma nova cara para o voleibol de praia, que é o Cuca. O Cuca tem participado das categorias sub-19, sub-21 e o aberto, trazendo uma quantidade grande de duplas e motivando, porque muitas vezes o torneio ficava só Ariel, Carol e Paulo André. Ariel, Carol e Paulo André. Aí parecia que os caras estavam ali no treino, jogando sempre com as mesmas duplas, né? Com essa participação do Cuca, enriqueceu muito, né, o voleibol de praia de base. Infelizmente o Cuca não tem sub-15, né, que seria excelente a participação. Mas com isso a gente tem descoberto talentos maravilhosos, aí tanto no masculino como no feminino. Nós temos aí a Larissa, a Vitória, temos a Isabelle, nós temos o Matheus, o Diego. Eu vou esquecer nomes aqui, mas nós temos atletas, né, que estão despontando de uma forma brilhante. Né? Isso sem falar das meninas que já estão mais avançadas, sem falar em Thalita, sem falar em EG, Verena, né? Sem falar no Jefferson, né? Sem falar no Bibi, no Teju. Então, quer dizer, a gente está renovando o nosso voleibol de praia. E aí, com esse boom da Rebeca, né, que também vem favorecer a gente, nosso voleibol, em alto nível. Essa ida da Rebeca para a Olimpíada vai ser muito bom, né, para o nosso voleibol de praia, vai dar uma aquecida, né? E a gente continua, tem ainda, apesar da idade, mas o Evaldo está em plena forma, né, jogando, né, tá ganhando ainda. Eu acho que o voleibol de praia do Ceará ainda está vivo, bem vivo, certo? Deu uma caída, criou uma lacuna, né? Mas está se recuperando de uma forma brilhante. A gente tem contado com o apoio da federação, do Ronald, e eu tenho me dedicado o máximo que posso, né, nessas competições de base, porque eu acho que se a gente não fizer a base, não tem trabalho. Não dá para a gente ficar esperando o cara que desistiu, desgostou-se do indoor para ir para a praia. Hoje a gente já está vendo crianças dos CTs, crianças de 10 anos de idade, jogando voleibol de praia. E eu acho que é por aí que a gente tem que fazer. Vou lembrar aqui, ler aqui o que o Sávio acho que é de Aracati, colocou. Ele colocou assim: os atletas do interior, por vezes, participaram também do Campeonato Cearense, sub-17 e sub-21. Com certeza. Eu também já presenciei tanto em quadra como praia. Eu acredito que houve também essa participação. O Pedro aqui, mais uma vez, o dono da Jericoacoara. Tiago, diga aí. Só pedir desculpa aí para o Sávio, porque realmente Aracati participou de Sim. certo? Nós temos tido alguns. Então peço desculpa por não ter citado, mas nós temos tido algumas duplas do interior que têm aparecido, tá? Tranquilo. Lá, o Pedro aqui, o Pedro aqui, dono da Jeri, né? Que você já conhece, ele colocou assim: temos a intenção de levar o Campeonato Cearense para o interior. Como você vê essa possibilidade? O Cearense de praia? Isso. Olha, é um pouco mais complicado, mas seria ideal a gente levar para cidades que nos acolhem bem, né? Cidades aí tipo Aracati, que é próximo, Jericoacoara, apesar de ter Paracuru, pertinho aqui, né, da gente. Não seria. Eu já conversei isso também com o Rony, essa possibilidade. Mas para a gente fazer uma etapa, fazer isso, a gente teria que ter um aporte financeiro, né? A gente teria que ter um apoio da prefeitura, porque nós teríamos que sair, por exemplo, numa sexta-feira, um ônibus, entendeu? Levando os atletas que vão jogar, levando a arbitragem, né? Porque aí você joga o sábado e o domingo para poder retornar. Então não é tão fácil. Você leva um campeonato cearense, vamos fazer um jogo aqui, Unifor e Jaguaribe. A Unifor pega um ônibus dela, leva para Jaguaribe, joga lá e depois volta.
Mas quando você vai fazer uma etapa de praia, você vai envolver uma quantidade maior de pessoas, né? Você não vai Uhum. fazer uma só categoria. Mas é uma ideia excelente. Isso aí também nunca saiu dos planos da gente, não. E dizendo aqui para o Pedro, né, deixando já para ele aí, que nós estamos abertos. Né? Se ele conseguir algum apoio da prefeitura lá, do grupo dele lá, do Alquimista, sem problema. A gente estuda isso aí e leva. Se vira, Pedro. Tá na tua mão agora. Tá na tua mão, Pedro, agora. É, tem uma pergunta aqui do Israel que vai muito em conta ao que eu ia perguntar ainda. Como é que você vê, o que é que você tem elaborado aí de projeto para incentivar as competições de praia, junto com o nosso presidente Ronald aí, a nível de tanto da capital como no interior, que a gente pode, assim, eu sei que a gente pode ter que pensar a longo prazo, né? Até por conta Uhum. dessa pandemia. Mas o que é que você pode adiantar de alguma coisa de projeto aí que a FEVES tem? Cara, é o seguinte, a FEVES tem um projeto aí muito grande, um projeto ambicioso aí, de uma competição, né, nos shopping centers, um circuito. E esse projeto ele está na mão da Vanessa. A Vanessa lá, Vanessa que tá tá, hoje online, ela está tá? na Vanessa, prefeitura. Vanessa Tá, tá online tá, aí. tá sim. Tá. Então, esse projeto está na mão dela também. Hoje mesmo ela me pediu mais uma contribuição e a gente tem trabalhado, tenho mandado para ela isso aí. E é um projeto, assim, eu não posso falar muito disso, mas Claro, claro. tem algo grande aí para acontecer no voleibol. Quanto ao Tomara. interior, né? Quanto ao interior, Sim. como eu disse para você, a gente precisa que as cidades também nos procurem, nos ofereçam o suporte necessário para a gente levar. Estava aí com a competição grande para acontecer, estava toda caminhando agora. O projeto não é da FEVES, o projeto era do Paulo André com o Bruce. Uhum. Um projeto grande, uma competição grande. Me pediram também um apoio, a gente estava entrando em contato, só que agora deu uma parada. Mas é um projeto grande para a gente fazer uma competição aí, numa praia aqui perto. Tá? Vem coisa boa por aí. É, o Carlos está dizendo assim, Fabinho, vais anunciar a primeira despedida por live? Quem é o Carlos? É o Carlos Fernandes, É, ele mesmo. é o Cascatinha, presidente da Federação Paraibana. Abraço, Cascata. Sei que você está ali tirando onda comigo aí, mas não tem problema não. Mais tarde a gente conversa no privado, certo? Só dizer para ele que despedida eu só tive uma, que foi em 2018 em Campo Grande. Tá? Foi a minha despedida oficial. Ali eu me despedi a nível nacional. Quando foi do ano seguinte, teve uma etapa do circuito aqui em Fortaleza e depois dos 55 até os 60 você pode apitar nacionalmente em casa. Eu optei a etapa de Fortaleza. Aí eles ficam tirando essa onda comigo que está na 50ª despedida, quando vai ser a próxima e tal, mas isso aí é onda dessa galera do voleibol. Ele, Despedida ele só teve até, uma. e ele até também está aqui, ele diz assim, vou na defesa da FEVES e Fabinho. É muito difícil realmente sem verba. As federações não dispõem de condições financeiras e precisam do apoio das prefeituras locais. Exatamente. Ele, como presidente, sabe disso. Presidente e ex-árbitro, né? Isso. Só ver Muito ruim, aqui. por sinal, mas é ex-árbitro. Brincadeira, Cascata. Ó, sobre o projeto do circuito dos shoppings, a Vanessa diz assim, já disse assim, o projeto está aprovado. Estamos só aguardando o patrocínio entrar. Que bom, né? Que bom. Deus queira que dê certo. Fala. Não, ela continua aqui, ela diz, o projeto envolve muito custo de hospedagem, transporte, arbitragem, premiação, uma coisa que está sendo estudada. Eu vou te fazer a pergunta como
hoje como técnico, agora como técnico, na verdade, é... qual foi o técnico mais difícil que tu não conseguiu, assim, vamos botar duas etapas. Um técnico antigo, mais difícil, e um técnico da nova geração também mais difícil, com um gênio de tentar controlar o máximo aí. Cara, os técnicos mais complicados que eu consegui trabalhar com eles, os mais antigos, né? Eu posso citar dois para você, não sei se não vão gostar ou não, mas eu tinha muito trabalho com o Franzé, do irmão Maria Uhum, Montenegro, e também tinha muito trabalho com o Cícero, do Lourenço Filho. sim. Para você ter uma ideia, o terror dos atos era, tinha nome e sobrenome. Chamava-se Fernando Martins. E eu nunca tive um problema com o Fernando na minha vida. Eu não lembro de ter dado um cartão amarelo para o Fernando em toda a minha vida. Entendeu? Então você vê, é uma coisa muito, né? Uhum, Vai de árbitro para técnico, entendeu? E hoje, desses técnicos de hoje, eu não sei, eu acho que é muito mais fácil você trabalhar com eles hoje, porque o voleibol, ele vem, principalmente a praia, né? Na praia a gente vem tendo um controle mais severo com com o atleta, a gente tem um domínio muito maior. O indoor vem na contramão, né? A gente vem tendo mais trabalho com os técnicos. Então, assim, aqui na capital, os técnicos novos hoje, eu não tenho problema com nenhum, né? Dos uhum. meninos novos, Rafael, Yuri, esse pessoal novo aí que está começando, eu não vejo trabalho. Às vezes tem trabalho no interior. No interior, aí a gente tem, quando a gente pega um Fábio Freitas como técnico, quando a gente pega um Duin como técnico, aí daí a gente precisa ter um pouco mais de pulso no jogo, mas na capital, para mim é tudo tranquilo, na minha opinião. Tranquilo. Tem uma pergunta aqui que o Pedro fez que se assemelha muito ao que eu tinha previsto para fazer, né? Mais fácil, a arbitragem de antigamente ou a de agora? A arbitragem de hoje, ela tem se complicado por conta da disciplina, né? O jogo de hoje é mais difícil. Os lances são mais rápidos, os atletas são mais fortes, né? Eu não Uhum. sei se alguém que está ao vivo aí teve a oportunidade de assistir a live do Dalmir, do Chiquinho, do Laerte, do Carvalho e do Croc, né? Árbitros extremamente experientes, antigos. Eu tive o prazer de trabalhar com todos eles. Eles comentavam exatamente isso, né? Passou muito tempo na live falando sobre isso. Antigamente a gente tinha um domínio maior da competência dos atletas. Eu não sei porque hoje está se perdendo isso, né? Eu creio que seja uma questão de cultura, de quando você vai pegando o atleta e vai moldando, certo? Porque Uhum. a gente tinha o voleibol, deixa eu voltar aqui para minha praia, a gente tinha um voleibol de praia extremamente difícil de se apitar, onde os atletas mandavam em tudo, inclusive na torcida. Mandava retirar gente de torcida. Era um absurdo. Os atletas se sentiam os donos de tudo. E aí nós começamos a trabalhar a partir dos campeonatos sub-17, que aqui em Fortaleza foram muitos lá no Beach Park, sub-17, sub-19, sub-21. E aí a gente começou a lapidar esses meninos, a lapidar mesmo, sabe? Para que eles crescessem sem essa marra. Você tem uma ideia, o Vitor Felipe, que vai a Tóquio, ele começou jogando aqui. Ele e o Alvinho, os dois jogando sub-17. E esses meninos foram moldados, né?
como se diz aqui no nosso interior, na chibata. Porque era para dizer assim, ó, não tem direito a nada. Então, esses caras cresceram sabendo que não tinham que estar indo para árbitro, estar discutindo, estar fazendo atitudes grosseiras, porque isso seriam punidos. E hoje nós temos uma geração na praia que você não tem esse tipo de problema. Você não tem. Dificilmente você encontra um atleta que se exalta na praia. Né? Você tem uma ideia? Eu estou falando aí da dupla do Vitor Felipe e do Alvinho. Teve um jogo aqui em Fortaleza, no Circuito Banco do Brasil, que éramos eu e o Esdras, o Buda de primeiro e de segundo, foram 7 cartões vermelhos na dupla. Seguidos. Saiu o primeiro, ele foi lá e reclamou. Ah, isso é uma palhaçada. Só fazia assim pro Esdras, era outro. 7 vermelhos, cara. Então não tinha. Os caras disseram, rapaz, chegou a hora que ele falou assim, ó, vamos calar a boca, senão a gente vai perder só no vermelho. Eu digo, é por aí mesmo. É melhor vocês calarem a boca e jogarem, porque senão vocês vão perder o jogo só no vermelho. Então a gente hoje tem uma geração na praia que é muito tranquila para você evitar. No indoor. Hoje no indoor todo mundo, qualquer bola é um escarcéu, todo mundo vai para cima do ar, todo mundo faz uma confusão, sabe? E é uma falta de respeito. É dessa forma que eu vejo. Então, disciplinarmente, o voleibol de quadra hoje está muito mais difícil de ser apitado. Né? Porque o voleibol de antigamente, o jogo era mais lento, né? A gente tinha mais disciplina. Hoje o jogo é um jogo muito rápido, requer muito da gente, e a disciplina está cada dia mais difícil de se controlar. Essa é a minha opinião. Tem uma pergunta aqui do Yuri. A recepção de saque, ela pode ser feita de toque? Na praia? Sim. Sim. Pode, Né? isso é um mito. O pessoal diz que não pode receber de toque. Pode sim. Só que o toque ele tem que sair, né, de uma forma limpa e ninguém quer arriscar. Mas que pode. A gente tem aqui a grande Marilda online. A gente Marilda tem Leal. Marilda Leal. A gente tem aqui também algumas pessoas. O Clailton pergunta assim: quais os critérios você utiliza na hora de escolher os árbitros para as competições? Bem, esses critérios eles variam de acordo com a competição. Disponibilidade. A gente tem que ver primeiro a disponibilidade. Vou ter uma competição tal, quem dá disponibilidade? Pronto, eu tenho aqui 10 árbitros, 10 disponibilidade, eu vou precisar de 6. Aí eu vou para o nível da competição. Né? Tem uma competição que tem um nível maior, a gente vai ver os árbitros que estão mais bem preparados. Tá? E também a questão do deslocamento. Às vezes, você tem uma competição no interior, e uma competição que vai ser difícil, e eu não consigo mandar a arbitragem que eu gostaria por conta do deslocamento. Tá? Então a gente usa esses critérios para poder fazer a escala. O Fausto está dizendo assim: se tu me escalar, eu vou. Já está aposentado, não apita mais não. Tem mais não. Para ele não dá mais não. Deixa ele plantando abacaxi que é melhor. Fernando Paes também está por aqui. Fernando Paes, abraço. Fabinho, Fala. a nossa arbitragem a nível de local, a nível de Ceará, eu sempre viajando em jogos escolares, viajando em outras competições, eu sempre escuto muito bem falar da nossa arbitragem, né? Que é uma arbitragem de destaque, né? Pela forma que a gente interpreta a regra, estuda a regra, tem tudo isso. Né? Então, como é que você vê a arbitragem cearense hoje? Assim, eu tenho um carinho muito grande pela arbitragem. Eu sou um cara que eu primo demais pela qualidade da arbitragem tecnicamente, certo? Eu acho que o árbitro tem que ter um conhecimento da regra,
Isso é fundamental. Ele tem que conhecer a regra, mas não cabe só ao árbitro conhecer a regra, certo? É fundamental que esse árbitro ele tenha uma série de outros valores envolvidos para que ele seja um excelente árbitro. Há muitos anos atrás, eu vi um documento assinado por José Bel Palmeirim, que ele dizia assim, os grandes árbitros, eles já nascem fadados para isso. Os grandes árbitros, eles nascem fadados para isso. Isso é uma coisa que eu concordo. Antes dele falar isso, eu já pensava assim, a gente viu no começo quem é que vai se destacar, quem é que vai sair à frente e quem são aqueles que vão ficar por ali, certo? Então, é uma coisa que já vem com o árbitro. A gente sabe disso. Pode melhorar? Pode, né? Eu acho que a nossa federação hoje ela está muito bem representada. Nós temos um cara que prima muito pelo estudo da regra, que é o Alessandro Moreira. Ele cobra muito, né, dos meninos. Ele não é mais o diretor de árbitro, mas ele dá um auxílio, dá um aporte muito grande. Sim. Eu também cobro isso na praia, né? Quando a gente tem competições, a gente faz algumas provas, a gente bota o pessoal para estudar. Nós temos um grupo que você participa, um grupo de regras, né? Que a gente tem lá, fica discutindo, e isso dá um respaldo muito grande à nossa arbitragem, né? Como você disse aí nos jogos escolares, você viaja muito. Ano passado eu mandei 3 árbitros para os jogos escolares, certo? Os 3 apitaram no final. Ednilson, Nara e Leandro. Os 3 Sim. participaram de finais. Quer dizer, isso o Ceará, 100% na final, é excelente, né? Muito bom. Com certeza. Então, Com certeza. o Ceará continua muito bem representado. E lembrar também os nossos que acho que esse ano teve a promoção do Deusdete, né? Altani. Do Altani, isso. Infelizmente ainda. Antes do Pedro, uma semana antes de viajar, aconteceu essa paralisação, né? Mas a gente sabe que a próxima é dele. Ele que vai. Com certeza. Né? A vaga é dele. Né? Nós tínhamos também aí a oportunidade de mandar o Estênio e a Dani, mas eles, por questões de trabalho, não podiam se ausentar alguma semana. A Marilda. Então, voltaram para o fim da fila. A Marilda está perguntando aqui qual a diferença da praia para a quadra? As principais. Principais diferenças da quadra para a praia, falando de regra, é o lance o toque do bloqueio, né? Que é uma diferença enorme, né? O fato da recepção da primeira bola, o saque, é uma diferença grande. O fato do atleta não poder largar a bola com a ponta dos dedos, né? A gente chama a pingada. O tempo do saque, que muda, um tem 5 segundos, outro tem 8 segundos. Né? Deixa eu ver mais aqui. São 2 esportes, né? O voleibol, mas eles são completamente diferentes um do outro. Exato. Então tem muita coisa. O tempo de descanso, o número de pontos, né? Então, tem várias nuances que diferem muito o voleibol de quadra do voleibol, de praia do voleibol. Fabinho, eu tenho 10 segundos aqui, eu tenho mais 3 perguntinhas para você, a gente volta, tá? Rapidinho. Vai encerrar, mas eu lhe chamo de volta. Rapidinho. Ok.